Bem-vindos a mais um vídeo do canal MAPC Linguística. Nesse vídeo teremos uma descrição do romeno, das línguas latinas da França, da Bélgica e da Península Ibérica. Começando pela língua romena. Certamente daqui a pouco no canal aqui vai sair um vídeo exclusivo sobre a língua romena. Se inscrevam no canal aqui para não perder o vídeo sobre o romeno. O romeno é uma língua tchê, junto do italiano. Ele é uma língua que palataliza o C antes de E e de I, é pronunciado tchê e ti. Ao contrário das línguas da França e da Península Ibérica, onde a gente tem tipicamente C e Si. Então no português a gente tem 5, no francês a gente tem 5, no catalão a gente tem 5, mas no italiano a gente tem cinque e no romeno a gente tem cinque. Outra característica típica do romeno, que o associa mais ao italiano, é a formação do plural. Nas línguas da França e da Península Ibérica, o plural é formado com S. Nas línguas da Itália e da Península Balcânica, o romeno, a gente tem um plural que é formado com I para o masculino e com E para o feminino. Aqui a gente tem o verbo romeno fi, afi. O infinitivo do verbo romeno é precedido por essa preposição a. Afi é o infinitivo do verbo estar, ser. Gerúndio fiind, participo passado fost, e presente eu sunt, tu iesti, iel ieste, ou ie, noi suntem, voi suntetze, iei, iele sunt. Observa que os pronomes começam com e, esse e é pronunciado como ie. Então não é eu, é eu. Não é el, é iel, iea, ela. Iei, eles, iele, elas. A forma eram, essa forma do imperfeito, também tem um jotinho no começo. Então não é eram, mas sim ieram. Ieram, ierai, iera, ieram, ieratse, ierau. Perfeito fui, essa forma quase não é usada no romeno moderno. Perfeito presente perfeito, am fost. Isso sim é usado mais que o perfeito. Futuro voi fi, vei fi. Subjuntivo fiu, fi, fie, que é o seja, esteja. O verbo cantar. Em romeno, cantar, cantando, cantat, eu canto, tu canti, el canta, noi cantem, voi cantatse, ei canta. Cantam, cantai, am cantat, voi cantar, eu vou cantar. O romeno é estranho, mas às vezes é assustadoramente familiar também. O romeno tem essa característica de colocar um sufixo nos verbos de conjugação, da quarta conjugação, o verbo terminado em i, o vorbi, que é falar, tem que fazer o presente com esse esc, est, não pode receber a terminação de pessoa diretamente. Então, eu vorbesc, eu falo, tu vorbeste, el vorbest, noi vorbim, voi vorbitse, ei vorbesc. Aqui é a regra de colocação do artigo sufixal em romeno. O artigo no romeno é um sufixo que vai afixado ao substantivo, ele vai sufixado ao substantivo ou ao adjetivo, qual dos dois for o primeiro, aparecer em primeiro. Então a gente tem loc, que é lugar, faz locul, o lugar. Mas um grande lugar faz marele, loc. Ou seja, o artigo le é sufixado ao adjetivo mare, aí, porque mare está antes. Se mare estivesse depois, fala loc mare, seria locul mare, o lugar grande. No plural, locuri, lugares faz locurile, que é os lugares. Locurile bune, os lugares bons. Faz definido omul, o homem. Uomini, homens. Uomini, os homens. Uomini buni, os homens bons. No feminino o artigo é a no singular. Caça, esse a fraco é trocado por um a forte. O a fechado é trocado por um a mais aberto para ser marcado definido. Caça, caça. Casa, a casa. Mare caça. Mare a caça. Casse, cassele. Casse bune, cassele bune. As casas boas. Então a gente vê que no romeno e no italiano o artigo definido é bem parecido se você descontar o fato de que no romeno o artigo é sufixado a palavra. Então no romeno a gente tem o masculino u, plural i. No italiano il, i. No feminino o artigo romeno é a, mas originalmente era um lá. Você vê que o L antes de a em romeno tende a desaparecer. É por isso que a palavra ela é iea, estrela é stea. Então o L antes de a desaparece, é por isso que o artigo definido lá do feminino vira meramente a. Então caça vira caça, mas no romeno arcaico, no proto-romeno, deve ter sido caça lá. No plural, o L fica antes de e, então ele não cai. Caça é cassele. Em italiano, la casa, le case.
frumos. O cognato nosso formoso é um adjetivo, né? Os adjetivos também têm essa alternância, faz o feminino muitas vezes ditonguizando a vogal tônica, então o O vira o A, frumos vira frumoassa no feminino, frumoshi no plural e frumoasse no feminino plural. Nostro, noastra, nostri, noastre. E aqui a declinação do romeno. O romeno é uma das poucas línguas, a única língua grande latina que preserva a declinação. As outras línguas latinas que preservam a declinação são os parentes aí do romeno que sobreviveram nos Balcãs, que a gente já viu no mapa lá das línguas latinas, os aromenos e o istro-romeno. Então a gente tem aí uma forma nominativa acusativa e uma forma genitiva dativa, definida e indefinida dos substantivos masculinos e femininos. Algumas principais frases úteis em romeno: cum te chiama, ce faci, mulțumesc, cu placere, da e nu. A gente vê que da aí é a palavra para sim em romeno, é claramente uma palavra eslava. La revedere, até logo, até mais. Bună ziua, bună seara, boa noite, que eu falei que era igual o dalmaciano, realmente era. Bună seara, bună seara. Foarte bine, muito bem. Nu înțeleg, não entendo. Lasă-me în pace, deixa-me em paz. Unde este stația? Onde é a estação? Um pouco do vocabulário romeno comparado com o português. Cap, cabeça, occhi, olho, ureche, piept, peito. A gente vê aqui o conjunto CT do latim, né? Pecto do latim vira PT no romeno. Pectu vira piept. Algumas palavras misteriosas como pur, que é cabelo. A gente vê que inima, que vem de anima, que é alma em latim. Em latim virou uma palavra para coração no romeno. Fereastra, janela, similar ao latim finestra, o italiano finestra. Parete, tsara, orash. Orash é uma palavra que vem do húngaro, vem de Város, que é cidade em húngaro. A palavra latina para cidade, cetate, virou uma forta, uma fortificação, fortaleza, um forte. Vorbi, falar, facie, fazer, mancar, comer. É assim, cognato de mangiare em italiano. Intellegere, entender. Ljubi, amar. Esse vem do eslavo ljubit, que é amar em russo, em croata. Titi também, que é o verbo ler, vem do eslavo titati, que é ler. Saptamana, semana. Astasi, hoje. Ieri, ontem, igualzinho italiano. Meine, amanhã. Amerge, o verbo ir. O verbo ir no romeno é completamente diferente. Tanto do nosso verbo ir, não tem a raiz ir, não tem a raiz andare. É bem diferente, vem de merge, vem do verbo merger, que é afundar, né? Dizem que é por causa da topografia da Romênia, que é muito montanhosa. Quando você vai embora, quando você se desloca, você vai afundando nas montanhas, nos vales. Veni, é o verbo vir. Rau, ruim. Uma das poucas palavras que só tem no romeno e no português. Nenhuma outra língua latina que eu saiba tem isso aí. Apa, água. Os numerais em romeno, até 10 aí é bastante natural, né? Doa, tre, patro, tint, chash, chapte, opte, no, zete. A partir de 10, as unidades da primeira dezena são feitas com a lógica eslava. Você fala 1 sobre 10, 1 super dece, 1 presete, 2 super dece, 2 presete, 3 presete, 6 presete, ops presete. Daí 20 são 2 10, 2 dezenas, 2 ete. 3 eti, 4 eti, 5 eti. Centena é suta, isso já é um empréstimo do eslavo. E o milhar é mie, 2000 doa mie, aí volta para o latim já. Não tem cent, a palavra cent do latim não sobreviveu no romeno. Curiosamente, o aromeno preservou as palavras das dezenas do latim, ao passo que o romeno perdeu. A gente tem duas et, que é uma formação por analogia do romeno. Em aromeno a gente tem ingit, que vem do latim vidinte, 20, é cognato do nosso 20, ingit. 3 ditsi, 30, 4 ditsi, aí já é uma outra formação típica do aromeno. 4 ditsi seria 40, já é completamente diferente do nosso 40, do latim quadradinta. Tintizet, tindit. Mergem acum la Biroul Electoral Central pentru ultimele informații privind rezultatele provizorii ale alegerilor europarlamentare. Cifrele sunt actualizate minut cu minut. Cum arată ele în acest moment? Aflăm de la jurnalistul Digi24 Ana Maria Tuică. Ana, te rog.
Mihaela, bună dimineața, bun găsit tuturor. Da, iată cum arată rezultatele după ce au fost centralizate procesele verbale venite din 90% din secții. Procentele sunt aproximative, ele se actualizează permanent pentru că și la această oră se numără voturi. PNL a obținut un procent de 27,04% din voturi. Provençal e o catalão, dois grandes amigos aí entre o sul da França e o leste da Espanha. A conjugação verbal de alguns dos principais verbos em catalão, na primeira coluna de cada par, em laranja, e em amarelo, o verbo em provençal. Parlar, parlo, parla, parlas, bem parecido, né? O verbo ser, no catalão tem esse C final, esse K, soc, que no provençal não existe, é uma inovação catalã mesmo. Soc, sial ou soi, ets, es, sias, ses, um pouco diferente aí, né? O verbo haver, do provençal é um pouco mais normal, no catalão tem esse at, serve H-A-I-G, é at. No verbo ir também, que o substantivo o infinitivo é anar nas duas línguas, mas o catalão no presente é jovat, eu vou. No provençal, joval. Vas, vá, anem, anam, anats, vam. O provençal tem aquele sufixozinho que a gente já viu no catalão, no italiano e no romeno. Ele também faz às vezes, só que ele vai em todas as pessoas, ele não fica de fora na primeira pessoa e na segunda pessoa do plural. Tá vendo aí que está nas 6 pessoas do verbo bastir, que é o verbo construir em provençal. Aqui a gente vê uma amostra do vocabulário do catalão e do provençal em comparação às línguas ibéricas na primeira coluna e ao francês e ao italiano na quarta coluna. A gente vê que o catalão e o provençal em média estão bem mais próximos do francês e do italiano do que do português e do espanhol. Então a gente tem aí sol, o catalão também é sol, mas o provençal já é soleil, soleil em francês. O ibérico tem comer, o catalão tem manjar, o provençal manjar, o francês manger, o italiano mangiare, o ibérico tem verão, estiu, été, estate, o ibérico tem querer, o catalão tem voler, o provençal tem voler, o francês tem vouloir, volere, o italiano. Pierna, perna, cama, camba, jambe, gamba. Procurar, cercar, chercher, cercare. Encontrar, achar. Daí tem troubar, trouver, trovare. Legare, chegar. Tem arribar, arriver, arrivare. Lado, tem costat, côté, lato. Aí o italiano está alinhado ao ibérico, mas o francês está alinhado ao catalão provençal. Algumas palavras interessantes aí estão no fim dessa terceira lista, né? A gente tem preguiça, que é pereza em espanhol. No catalão é mandra. Se você olhar na linha de baixo, tem mandra no provençal, significa raposa, que no catalão é guineu ou rabosa. Tem algumas coisas que o português se alinha com o francês: rua e rue, calle, carré, carreira, estrada. Uma palavra interessante no provençal é menina, que significa avó, e pepin, que significa avô. Aqui é a Declaração dos Direitos Universais do Ser Humano, em catalão e em provençal, né? Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignitat e em drets. Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignitat e em dret. Muito parecido. C'est le secrétaire animateur du groupe occitan d'Yvon Lafarras, que è nato nel 1968. Qu'on ait compris que la langue ne disparaît pas d'une mort naturelle. Qu'on ait compris que la langue l'avons tuée. D'accord, come donner le goût, le contraire de lucha per essajar de la conservar. Ai entendit parla l'occitan, quan era pitjor, din l'oblidat, tot el món parla l'occitan, hi ha pas de problemes. Jo personalment lo parlavo en melus biel. La terre toute grise qui parle solo langue ne m'intéresse pas. Et la langue que transmet Iwei a la mia mainada, per exemple. Sem aquí als matins la ronda d'entrevistes amb els candidats a l'Ajuntament de Barcelona a les eleccions del dia 26 de maig. Ho fem amb Anna Saliente, la cap de cartell de la CUP, i també Anna Saliente, bon dia. Molt bon dia. Fins ara les enquestes eren una mica més restrictives amb els resultats de la CUP. No sé si les eleccions les plantegen i la campanya que hi va començar, entenc que és la seva primera campanya electoral, molt pendents del que diuen les enquestes. És la primera campanya electoral, diguéssim, com a cap de llista o dins de les llistes, però és veritat que ja havíem participat a la 2015 en unes altres funcions.
o francês e o valão. O francês, uma língua mega, ultra conhecida, uma das grandes línguas da humanidade, e o valão é um ilustre desconhecido até mesmo para quem mora no nordeste da França e na Bélgica, onde o valão era falado tradicionalmente. Uma língua, infelizmente, está quase em extinção, mas que um dia já foi, até o início do século XVIII, foi a língua realmente da população do extremo norte da França, do que veio a ser a Bélgica a partir de 1830. A gente tem os numerais aí em valão em francês, né? Interessante é que no valão não tem aquele esquema de origem céltica que o francês multiplica as dezenas mais altas para obter outras dezenas. Então no francês a gente tem, em vez de 70, a gente tem 60 e 10. Em vez de 80, a gente tem 4 20. Em vez de 90, a gente tem 4 20 e 10. No valão não tem isso. Aliás, o francês da Bélgica também não tem isso, o francês da Suíça também não tem isso. O francês tem palavras para essas dezenas, mas não usa na França. Eles têm septante, huitante e nonante também. Conjugação verbal em valão, a gente vê que é bem próximo do francês. E o valão também compartilha essa palatalização das oclusivas iniciais. O verbo cantare virou chanter. O imperfeito ele mantém o V do imperfeito. Uma das características mais peculiares do valão em relação a todas as outras línguas latinas é a posição do adjetivo dentro do sintagma nominal. O adjetivo, como nas línguas germânicas, sempre precede o substantivo. Então você não fala um carro preto, você fala um preto carro. A gente vê aí une noire voiture. Em francês seria une voiture noire. Une froide journée. Une journée froide. Un fort homme. Un homme fort. Então a gente vê aqui, mesmo no francês, que é bastante germanizada, celticizada já, o adjetivo continua na posição típica das línguas latinas, depois do substantivo. Em valão, o adjetivo quase sempre é usado antes. Então ele tem um sintagma nominal dan, determinante adjetivo nome. Nous assistons à l'entrée donc Cléris, qui fait toute l'icopette décroupée. Disons, on sire qu'est-ce que cité le main bleu qui n'est divné cosineur. Les genetech des nièces clatis solver et le violet des frombories del brouillir. No francês, a gente vê a evolução das palavras em francês, todos os fenômenos que levaram à formação dessa língua latina bastante peculiar. Características mais fortes do francês é a palatalização, como eu disse tanto do valão quanto do francês, a palatalização das oclusivas iniciais, especialmente as velares. As dentais não, mas as velares sim. Então, cane vira chien, gamba, que é uma palavra que entrou muito tardiamente no latim, virou jambe, perna. Cantare virou chanter, capra virou chèvre, vaca virou vache, cavalo virou cheval. Então a gente vê também uma mudança aí de B para V. Isso é a lenição. Todos os fenômenos, palatalização, mudança de B para V, de P para V, isso são as lenições do francês, provavelmente tem uma base céltica. Afetaram várias línguas da Europa Ocidental, da Ibéria, o português também foi afetado por isso, de uma maneira diferente. Provavelmente é por causa do substrato céltico, onde a lenição é um fenômeno fonético muito forte. Capilo virou chevaux, causa virou chose, cálido virou chaude, gaudia virou joie, que é alegria, octo, 8, clave, clé, o grupo CL-PL inicial, que no português virou CH, no francês se manteve, como no catalão e no romeno. Clave, clé, pleno, plan, plein, pera, poire, aí é uma ditongação. Aperto virou ouvert, P virou V, é mais uma lenição. Lacte virou lait, nocte virou nuit, facto virou fête, vigilare virou veiller, em português eu dou velar. Populus deu peuple, é estranho porque deveria dar peuple, né? O P viraria V também. Hein? Talvez seja um empréstimo do provençal ou de alguma outra língua regional que não passou por essa lenição específica e acabou sendo reimportado do francês padrão. Moneta, monnaie, às vezes é uma perda total da sílaba final. Moneta virou monnaie, moeda. Caput virou chefe, cabeça, líder, chefe. Costa virou cote. Aí a gente tem também um caso de não palatalização, né? Deveria virar shot. Eu coloquei esse exemplo aí para mostrar o sumiço do S antes do T em francês. Costa vira cote. Festa vira fête. Mas Costa devia ter virado shot, né? Status virou ET. Asno virou âne. Escuto, que é escudo, virou écu. Espessos virou epé. Então o S desaparece antes de outra consoante.
antes do K, antes do P e antes do T. Cauda virou K, que também é um tanto anormal, que devia ter virado Ch. Não houve palatalização aí da oclusiva inicial. Nem no coração também. Cor, do latim, virou cœur em francês. Então, as regras cheias de exceções, mas no geral o francês é bastante inovador, bastante palatalizado, bastante cheio de lenição. Uma característica gramatical do francês que é muito interessante é a característica que ela tomou das línguas germânicas de manter sempre um pronome associado ao verbo obrigatoriamente, mesmo quando o pronome não significa nada, como no inglês. Mesmo um verbo como chover precisa de um pronome antes de si. Então, está chovendo, chove é il pleut, você usa o pronome ele. Como em inglês, it rains, ou alemão, es regnet. Não pode colocar só pleut, você tem que colocar il pleut. Aqui um vocabulário comparado entre o francês, o valão e o friulano, que é uma das línguas reto-românicas, que também passaram por essa lenição e palatalizações iniciais e medianas. Cabeça, chaf, tête ou chef, ties no valão. A palavra tête vem de testa, né? O ties do valão acho que deve vir de testa também. Boca, o friulano tem boche, o francês tem bouche, mas o valão não passou pela palatalização final, boca. Perna, jambe, 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 bem parecido. Ovo, uf, œuf, u. Osso, voes, os, oxa. Barriga, panza, ventre ou panse, ventre. Chavel, cheveux, TVA. Sang, son. Arbol, arbre, ob. Char, viande, chair, cho. O francês tem viande, que é carne para produto de consumo, né, como alimento. Chair é carne no sentido de carne viva. Aí tem palatalização, né? O carne virou chair. O friulano também e o valão também. Char, cho. Mas o P inicial não palataliza, não sofre lenição. Pes, poisson, pechon. Ague, aue. Savalon, sable, sovlon. Areia. Knot, nuit, nut. Noite. E agora, finalmente, nossas queridas e familiares línguas ibéricas. Não tão familiares assim, vamos ver alguns fenômenos típicos das línguas ibéricas, que separa essas línguas das outras línguas latinas. Uma das principais características é a palatalização do grupo inicial cl e pl. Então, o latim pleno faz o espanhol lleno e português cheio. Plicare faz liegar e chegar. Clave faz llave, que no espanhol moderno, CLL, é até pronunciado quase como no português moderno, é chá, quase que chá, já, né? Especialmente na América Latina, na Argentina, llave, llegar, lleno. Clave faz llave, chave. Plumbo, no espanhol a gente não tem lhumo, que eu saiba, né? Mas provavelmente essa palavra foi reimportada de algum termo do provençal, do catalão, então eles reintroduziram o PL aí. Mas o português tem chumbo, como se espera. A gente também tem prumo, que é uma reimportação dessa palavra, provavelmente via provençal. Prumo já é um termo técnico de engenheiro, né? Que prumo é aquele pezinho que você põe numa corda para verificar se a parede está retinha. Veclo, que é o latim vulgar para velho, vira da viejo no espanhol. O espanhol antigo era viejo, né? Viejo. Esse J era pronunciado como J, mesmo como X, até mais ou menos 1600. Viejo, velho. Oclo, da ocho, no espanhol antigo, ojo, olho. E também a sonorização das consoantes surdas no meio da palavra, entre vogais medianas. Né? Então, moneta vira moneda, ou seja, T vira D. Moneda, moeda. Maturo vira maduro. Laco vira lago. Mutare vira mudar. Checo vira ciego, ou seja, o K vira G, o T vira D, o P vira B, capere vira caber. E algumas características do galego português. O galego português pega essas palavras, essas mutações que atingiram o espanhol e leva ainda além. A principal característica do galego português em relação às outras línguas latinas, inclusive o espanhol, é a perda das consoantes sonoras intervocálicas. Ou seja, não todas sonoras, são mais as nasais e as líquidas, né? O N e o L, tipicamente, mas também ocorrem algumas outras. Elas somem simplesmente. Então, pleno, como a gente já viu, aliás, né, na tela anterior tinha exemplo já desse fenômeno.
O espanhol tem lleno, mas o português tem cheio. O N de pleno some. Moneta vira moneda. Plano vira llano. No espanhol, mas vira chão, ou chão no galego. Chão no português e chão no galego. Lana permanece como lana no espanhol, mas vira lã no português e lá no galego. Molere vai moer, vai moler no espanhol, mas moer no português. Dolere, doler, doer. Color, color, cor. Legere, ler. Aí o espanhol também perde algumas. Aí é um caso que o espanhol também perdeu. O espanhol chega a perder também algumas sonoras intervocálicas aí. Legenda, legenda do latim, da leyenda ou lenda no português. Crudo, aí é um caso de sonora alveolar, que se perdeu. Crudo da cru, no português, mas no espanhol ainda é crudo. Genúcleo vira, no espanhol essa palavra some e o espanhol tem rodilha. Pegou outra palavra. Se tivesse essa palavra em espanhol seria reonjo, alguma coisa como reoncho, alguma coisa assim. Mas no português antigo a gente tinha geolho, no português moderno a gente tem joelho, e no galego a gente ainda tem o cheonho, que vem do genúculo, do latim. E alguns fenômenos que afetaram apenas o castelhano, eles pouparam o português e o galego. A principal mudança do castelhano, do andaluz, é o sumiço do F inicial, que vira um som de H inicialmente e depois desaparece. Esse H deixa de ser pronunciado e vira realmente uma consoante que sobrevive apenas na ortografia. No facere vira a ser, mas o português não tem fazer. Formiga, hormiga. Fêmea, hembra, fêmea. Fecatus ou ficatus vira hígado ou fígado. Fames vira hambre, fome. Filho, hijo, filho. Formoso, hermoso, formoso. Foco, no espanhol medieval tinha o ego, no espanhol moderno tem fuego. O F voltou, o F ficou meio que, talvez por haver um ditongo posterior, ele seja sujeito a uma outra regra. Português, fogo. Fabulare, da hablar, mas português falar. Fundo, da hondo, mas fundo em português. Ferire, da herir em espanhol, mas ferir em português. O castelhano andaluz e parcialmente também o aragonês, bem como o asturo-leonês nesse caso, passam pela ditongização de certas vogais, especialmente o O e o E, quando estão em palavras onde não há muitas sílabas, né? Uma sílaba tipicamente quando elas são tônicas. Então, novo vira nuevo, porto vira puerto, ovo vira uevo, dormio, que é eu durmo, vira eu duermo, neve vira nieve, festa vira fiesta, dente vira diente. Essa ditongização é uma coisa que ocorre em muitas línguas latinas de uma maneira um pouco caótica, assim, não é exatamente como prever exatamente como, porque provavelmente essa é um reflexo de uma antiga diferença de quantidade vocálica, vogais longas e vogais curtas, que o latim possuía essa distinção, e provavelmente o latim vulgar preservou alguma coisa, mas eventualmente isso se degenerou em ditongização. Então o latim tinha nocte, o romeno, por exemplo, tem noapte. Forte vira no romeno forte, fame vira foame no romeno, porta vira puerta, ire dormit, que no espanhol vira duermo, no romeno vira duarme. Novo, no italiano, por exemplo, vira, no espanhol a gente tem nuevo, no italiano nuovo. Ovo, no italiano a gente tem o ovo, no espanhol tem uevo. Flumine, no dalmaciano, algumas palavras, tem bastante, muito ditonguizado o dalmaciano. Então, flumine virou fluaim. O italiano tem fiume só. Largo virou luarg. Até o A virou ditonguizado. Até é um caso extremo, né? Veclo virou viaclo. Velho em dalmaciano. Então o dalmaciano é um caso de ditongizações bastante heterodoxas aí. E por fim, a parte mais fácil, a gente chega no final do vídeo, é a parte mais que parece o começo, né? A primeira diferença entre o português e uma língua mais parecida com a nossa, que é o galego. O artigo indefinido, porque o artigo definido no galego é igual. O livro, os livros. A caça, as caças. O artigo indefinido masculino é um livro. Mas o feminino é unha, não uma. Unha casa, unha casa. Outra diferença é que o galego é mais consistente que o português na ditongização de consoantes que vem antes de um C que desaparece. Do conjunto consonantal ct. Então a gente tem lacte no latim, português e galego, leite. Nocte,
noite, pecto, peito, octo, 8. Mas lucta, no português a gente tem luta e no galego a gente tem luita. Fructo, a gente tem fruto ou fruta no português, mas no galego a gente tem fruito. Outras mudanças importantes são que no galego não houve essa transformação de consoantes nasais em vogais nasais. Então, mano, em português virou mão, e no galego ainda é man. Germano tem a ver com o alemão. Esse germano, o latim tinha a ver com germe, germinação, você germinar junto do seu irmão. Né? Deu hermano no espanhol, deu irmão no português, mas deu da irmã no galego. Giornale virou jornal no português, virou jornal. O galego não tem o som do J. Tudo que é J no português é surdo, é X. O J vira X no galego. Então, jornal é jornal. Hoje é oxe. Gente é gente. Entonces, toda a cultura que tomamos a la escola, la cultura de base es siempre la cultura griega. Después que hubo en el 1943, que hubo aquí la exterminación de los judíos de Salonique, entonces habían 60.000 judíos en Salonique, que fueron exterminados todos en los campos de Polonia, de Auschwitz-Birkenau. De la cultura que era la lengua que hablaban los judíos de Salonique, era la lengua española que estamos hablando ahora, que la llaman ladino, la llaman judaísmo, la llaman judeo español, mas aquí entre nosotros siempre decíamos, hablamos español. Por fim, uma das diferenças mais marcantes do português em relação a todas as línguas latinas é a designação dos dias da semana, que em português segue entre segunda e sexta-feira uma numeração, mas nas outras línguas latinas ainda segue o nome dos planetas, deuses do politeísmo greco-romano antigo. Então no português a gente tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, sábado e domingo. No galego, né, o domingo e sábado tende a ser mais ou menos a mesma coisa nas línguas latinas, mas de segunda a sexta a gente tem, até no galego, o galego tinha também a numeração do português, mas ele meio que voltou para o do espanhol, para o padrão do espanhol, do latino, típico de nome dos planetas. Então tem luns, martes, miércoles, choves, vendres. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Dilluns, do catalão, dilluns, dimarts, dimecre, dijous, divendre. Em francês, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. No romanche, segunda-feira é bem diferente, Glem distes. Não sei qual é a origem disso, né? Mas os outros são iguais, quase, né? Mardis, Mesiamna, que talvez seja o meio da semana, Gergia, que é quinta-feira, e Vendredis, que é sexta. Do dalmaciano, Domienka, Loinadai, Mirte, Misedma, deve ser meio da semana também, Zue, Vindre, Subato. E no romeno, Dominica, Luni, Marzi, Miércoles, Joi, Vinere e Sambata. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like e contribuir com qualquer quantia no PayPal, indicado aqui no vídeo e na descrição abaixo. Né? Obrigado e até o próximo vídeo.